Foi muito assunto, né, no último bloco e continuou aqui, né? No intervalo a gente continuou aqui tricotando, falando um pouco da história da cidade de Teresópolis, da influência dos ingleses na nossa agricultura, na nossa economia, na nossa gastronomia. Mas talvez um dos maiores desafios, né? Porque para o chefe aqui reunir a história foi tranquilo, né, Wander? Ele faz isso todo dia, foi mais ou menos tranquilo. Já até conhecia bastante. Mas a grande dificuldade talvez tenha sido pegar esses ingredientes, né, e transformá-los em experiências gastronômicas. Vou começar perguntando para a Beth, que eu já sei que ela já teve novidade ali, né, no livro do Ferreira. No intervalo aqui a gente vai enriquecendo com o Vanderlei. Pois é, você utilizou, né, o Manjericão está oferecendo uma pizza de couve-flor. Isso. E eu queria que você falasse um pouco o que você descobriu agora aí no intervalo, né? Nós escolhemos o Jorge March pensando muito na proximidade da rua Jorge March, porque Legal. ele começou Tá no ali, alto. Né? E aí, como a gente está desde o início, né, a Vânia já... Vem cá. Vamos juntos. Ela pega a ideia do Vanderlei, já vira um mega festival e já vai chamando todo mundo e impossível resistir à alegria e à força da Vânia. E aí, como a gente estava desde o início, a gente acabou, ela já tinha uma família, a gente foi definindo as famílias. A Casa do Café, por exemplo, escolheu os Tuls, porque eles chegaram a plantar café. E aí eu falei do Jorge March pela proximidade. Quando a gente foi estudando mais, eu fui descobrindo a couve-flor, que foi uma das grandes revelações para a agricultura nacional, graças aos esses estudos que o Vanderlei falou. Ele estava contando aqui agora para a gente no intervalo que tinha uma couve-flor Teresópolis. Chamada Teresópolis. Olha que espetáculo. E tem um prato típico nos restaurantes, um dos 30, 40 pratos que a gente pesquisou daqui, nem é tão valorizada gastronomia inglesa. Tem um dos sucessos que é o cauliflower cheese, que é uma versão mais saudável do americano macaroni and cheese, que é um gratinado de couve-flor. E lá em Covent Garden tem uma pizzaria que eu adoro que faz isso, uma pizza com a couve-flor. Aí eu falei, poxa, vamos fazer, e ficou ótimo. E aí a gente trouxe a mostarda inglesa, a noz moscada brasileira, que não é brasileira, é índia, mas... Tá, inclusive, volta aí, por favor. Aí a foto aí, ó, que tá belíssima, inclusive. O queijo cheddar, que também é usadíssimo na culinária inglesa, e a gente fez essa pizza. E foi tudo muito assim. Ele está falando do Richard Heath, e o Richard Heath vai entrar com um paraíso do Agriões também. Então, eles vão contar a história e vão fazer uma galinha, porque eles todos também tinham animais aqui nas fazendas, né? Então, cada restaurante vai ter uma historinha assim, falando dessa agricultura, ou dos viajantes nos hotéis, Telepark, Intercity, Cantinho da Serra, Pousada. Cada um vai falar desses viajantes que passavam por aqui, se encantaram com a cidade, e aí vão relacionar ao prato. Vai ser muito interessante. Ideia da Vânia, Vânia. É um aprendizado, agora, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa, né? A Vânia tem uma tratoria de verdade, né? A gente sabe disso. Referência no estado inteiro. O pessoal, quando quer uma massa de qualidade, sobe a serra mesmo e invade o Dom Felipe. A gente sabe muito bem disso. Mas como é que você vai juntar aí, né, essa cultura italiana com a cultura inglesa? Como é que foi o desafio? Eu sei que o chefe Felipe, ele tira de letra esses desafios e até adora quando dão um desafio para ele. Exatamente. Né? Ele ficou assim uns 3 dias pensando o que vai colocar. Conhecendo o Felipe do jeito que eu conheço, ele foi estudar, ele foi Exatamente, exatamente, por aí. E nós colocamos a batata inglesa, né? Nós temos os nhoques também, que é feito da batata. É verdade, tá vendo? Tá tudo dentro das massas ali e tal. E aí ele foi pesquisar que a batata inglesa também foi trazida pelos ingleses para cá, e na minha família, a nossa família lá, foi o Sloper. E eu fui direto procurar a família Sloper, que ainda tem aqui, né? A Tina, aliás, um dos grandes benfeitores da cidade, exatamente, né? Temos hoje uma paróquia de Santo Antônio maravilhosa, graças à família Sloper, exatamente. E a Tina estava em Portugal ainda, falando, Vânia, não consigo falar de madrugada e tal, mas olha só. Aí foi me explicando como que era a cultura deles na época, né? Que ela começou a entrar na família dos Sloper, dizendo que eles comiam muita carne, né? E muita guarnição de batatas. Eu falei, então tá aí. Aí eu falei assim, olha, ainda me lembro que eram todos servidos com luvas brancas. Os ingleses serviam na família dos Sloper com luvas brancas. Acho que é a primeira foto aí, que é a do Dom Felipe. Coloca pra gente ver que ficou belíssimo o prato, né? Está na nossa capa, inclusive, hoje do jornal. Vai trazer. Dá uma olhada aí, por favor. Eu acho que é a primeira, Rodrigo, se eu não me engano. A primeira foto que você abriu aí é a do Dom Felipe, né? Bom, tá abrindo lá, daqui a pouco a gente daqui a pouco a gente coloca. Daqui a pouco a gente mostra. E aí nós fizemos essa
Esse prato aí que vai fazer um sucesso aí com a carne, a batata inglesa, a família Sloper, contando um pouquinho da história deles. Tá aí é o prato. Olha que beleza, né? Você que está aí, né, com fome, quase 11 horas da manhã, né? E aí, assim, temos a Rota Cervejeira ainda me deu uma cerveja inglesa para compor o prato. Que legal. Então vai ter ainda uma composição com a cerveja. Que legal, tá vendo, gente? Então não é só o prato, né? Você vai ter o prato, como a Beth explicou muito bem, vai ter uma história toda contada, você vai conhecer a história daquele ingrediente, por que, né, dele estar ali pertencendo ao festival, muito legal. Agora, Cris, é tudo que a gente queria, né? Unir gastronomia, experiência, né? Isso como modelo de negócio talvez seja perfeito, né? Como é que a Sebrae enxerga tudo isso que foi criado? Bom, estou muito feliz, né? Não preciso nem falar, estou deixando elas falarem bastante, porque elas, na verdade, são as protagonistas, né? Verdade. Elas e todo o grupo. Na verdade, assim, foi muito curioso, porque Vânia chegou para mim e falou assim, alguns meses atrás, ô Cris, eu conversei com o Vanderlei, nós temos que fazer. É um festival maravilhoso, mas não sabia nem por onde começar. Eu falei, bom, vamos conversar com o Vanderlei primeiro, então. Vamos ver, vamos entender essa ideia. Fizemos a primeira conversa e eu falei, vamos para a pesquisa. Legal. E aí, daí foram surgindo muitas informações e até a organização dessas informações. Beth trabalhou muito com essa questão de puxar mesmo os pratos, fazer a junção com as famílias. Arthur, né, também nos ajudou bastante no tour. E os meninos também vão ajudar bastante agora na questão da visitação, né? E, voltando ao que você falou sobre juntar tudo isso, né, e gerar um grande tour da experiência, é maravilhoso, porque é tudo que a gente quer trazer essa inovação para os negócios, fazer com que os negócios sejam realmente criativos e muito bom para o visitante, fazer com que eles consigam absorver tudo aquilo que Teresópolis oferece. E a gente tem muita coisa boa e está aí para isso. Gente, turista gosta de sair com história do lugar, sabe? Ele gosta de chegar em casa e ter uma boa história para contar. Você imagina, você foi no restaurante e descobriu que lá em 1820 teve um maluco que trouxe um monte de ingredientes lá da Inglaterra, né? Eu falei aqui ontem, né? Eu, quando vou para os Estados Unidos, eu levo café, eu levo feijão, eu levo um monte de coisa, porque lá não tem. É uma porcaria. Então eu levo. Imagina que o inglês também fez a mesma coisa. Isso é muito comum, né, Beth? A gente leva, ou seja, eles trazem também, né? Não tem nada. E é um normal de um visitante mesmo, de um curioso, de um turista. E aqui tem uma riqueza que a gente realmente não imaginava. Por exemplo, as ilustrações desse livro que o Vanderlei está falando, tem algumas do William Gore Osley. O Gato Macchiato está abrindo espaço, a gente realmente está fazendo muita coisa ainda para o festival, e o festival vai até 29 de julho. Então, vai ter uma ideia também da Mara, que é agregar muito da cultura, não só na gastronomia. A gastronomia é cultura, sem dúvida alguma, mas nós vamos estar abrindo espaços para a exposição dessas reproduções. Perfeito. Então, o William Gore Osley, que reproduziu a Fazenda e tal, vai estar com exposto lá no Gato Macchiato, que está fazendo o Eton Mass, entendeu? Legal. Então vai ficar tudo por aí. A Manjericão vai abrir um espaço dia 15, a Vânia vai colocar da família Sloper, a Casa do Café quer colocar. Nós vamos ter um show, que aí já é uma versão moderna dos ingleses, né? Isso já é coisa da Mara, né? Não, a gente da Mara também, e do Ivo. Mas o Ivo a gente... Fora a Mara, a gente buscou porque ele tem as Aventuras do Submarino Amarelo, tudo a ver, que são os Beatles, é exatamente a ideia do festival. Os Beatles, a música inglesa, que não é da época do March, mas que virou um ícone mundial. Mas com uma roupagem toda diferente. Os ritmos brasileiros. Legal. E é o caso, por exemplo, a gente tem o tempero, que na verdade tem muitas ervas de lá, vários alecrins, tal, que a gente também usa aqui, mas com o prato inglês. Com o prato inglês, com o nosso temperinho, né? Olha que mistura bacana. Então a gente já falou aqui de gastronomia, a gente já falou de história, de cultura, de música, que vai ter música também, né? Agora só falta saber quando que vai começar, né? Para que você possa efetivamente participar. Vânia, como é que a gente vai saber qual é o restaurante que está participando? Vai ter uma identificação, né? Vamos dar uma dica para o nosso telespectador. Na página do Polo tem todos os restaurantes participantes, todos os pratos. O lançamento será dia 26 no Paradise, até mesmo para imprensas e convidados, né? Não vai estar aberto ao público. Legal. E a partir do dia 6 de julho começa o Festival Gastronômico no aniversário da cidade. E aí já comemora o aniversário da cidade, né? Nossos 127 aninhos, e dando continuidade a esse maravilhoso festival que eu tenho certeza absoluta que vai entrar para a história aí, vai virar realmente uma referência, sem dúvida nenhuma, porque já começa muito bem organizado,
com uma história e uma experiência muito profunda e, é claro, né, proporcionando aos nossos turistas aquilo que eles querem. Contar uma boa história, levar para casa, compartilhar uma boa história de um lugar encantador. O lugar encantador a gente já tem, né? Encanta desde os ingleses lá, né? Desde março, há 200 anos encantando as pessoas. Agora a gente tem que manter esse encanto, né, com as ferramentas que a gente tem hoje. Eu quero parabenizar primeiro, né, a Cris, porque isso que a Beth falou no começo, gente, é muito sério. O Sebrae é um braço muito importante do desenvolvimento desse país. Se não fosse essa instituição, se não fosse esse desprendimento, né, do DNA do Sebrae, nosso país estava em uma situação muito pior do que está, sem dúvida nenhuma. É o Sebrae que efetivamente dá a mão ao empreendedor e é o empreendedor que faz a tal da roda girar que todo mundo fala, né? Não tem jeito, são os empreendedores que tocam esse país. E o Sebrae é uma ferramenta muito importante, precisa ser valorizada, principalmente por quem quer empreender, por quem deseja empreender, por quem empreende, tá? Tem que utilizar as ferramentas do Sebrae, que são ferramentas subvencionadas, baratinhas. A Beth falou de uma capacitação maravilhosa, com conteúdo maravilhoso, que sai bem baratinho para quem participa do Polo, quem está como parceiro do Sebrae, né? Agradecer essas duas mulheres que estão incansáveis na organização desse festival, tá? Essas duas... O grupo é grande, mas essas duas aqui brigaram, né? Estão assumindo, estão pegando ali na unha, né, este festival, Vânia e Beth. Vocês vão ver que vai estar tudo maravilhoso. Não é só a beleza dos cachecóis vermelhos, não. Tem muito mais coisa bonita no festival, né? E o chefe também por ter dado a ideia, né, chefe? O chefe está sempre com boas ideias, né? E nasceu aqui no Foto do Dia, não foi? Na verdade, essa coisa de lembrar os ingleses era uma oportunidade que eu estava até guardando para o jornal, né? O jornal faz 30 anos agora em julho, né? É verdade, a gente faz 30 pensou em fazer anos, um né, evento, como lembrar os 30 anos, achar um ano para cada personagem e tal, mas aí a gente traz passa essa ideia. Compartilha. Compartilha e todo mundo curtiu e está aí funcionando, né? E lembrar esse processo de colonização inglesa em Teresópolis é muito importante, porque não se trata apenas do inglês, mas do que ficou do inglês em Teresópolis, né? Não só as suas experiências, mas também a sua descendência, né? Nós temos aí hoje pessoas que nem sabem que são descendentes, diretos. Né? É muito interessante isso, né? A gente vai às vezes olhar o sobrenome das pessoas, elas têm um pezinho lá no Rio. A gente não tem no Marte, porque os dois filhos dele, um foi para Niterói, outro foi para Minas, mas os outros, né, todos eles têm a sua descendência em Teresópolis e participando desse dia a dia e continua empreendendo, continua fazendo as coisas acontecerem aqui. Então, é também uma forma de cultuar essas famílias e as famílias que foram surgindo dessas famílias originárias, né, que vão produzir essa cultura local. Nós, quando a gente anda um pouquinho fora da cidade, seja um pouquinho em direção a São Paulo, a Minas, ou nessa nossa região sudeste mesmo, que tem era para ter as nossas características muito próximas, a gente percebe que os municípios são diferentes da gente. A gente tem algumas coisas que não são idênticas a Além Paraíba, a algumas cidades em direção a Três Rios, em direção a Petrópolis mesmo, do Friburgo, mas é em função dessa nossa cultura, né? Então, a gente tem que lembrar que isso faz parte da gente. Então, a questão da colonização inglesa é uma forma de lembrar a nossa origem, né, e lembrar o que resultou, né? Esse presente que nós temos hoje aí é fruto desse processo todo de colonização e de adaptação dessas culturas, né, ao nosso modo de ser. Então, é uma oportunidade fantástica, nesse aniversário da cidade, 127 anos, a gente lembrar dessa nossa origem, não apenas do ato de emancipação do município, né, mas desse processo de construção que aconteceu. E não é por acaso, né, chefe, que a gente está falando, temos uma agricultura fortíssima, não é por acaso, é um processo. Temos um turismo muito forte, também não é por acaso, também é esse processo. Meninas, obrigado pela participação de vocês. Vânia, muito obrigado. Nós agradecemos. Daqui a pouco eu estou lá para almoçar, né? Tá claro. Beth, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pelo empenho. Cris, obrigado mais uma vez, né? Cris é de casa, daqui a pouco ela está voltando, tá, gente? Fica tranquilo. Chefe também. Chefe já participou hoje, não vai participar mais não. E para você que está em casa, muito obrigado aí, né, por curtir esses 2 blocos. A gente ainda tem metade do programa pela frente, vamos chamar jornalismo, vamos chamar aqui a redação para saber o que está acontecendo na cidade, tem matéria, tem um monte de coisa. Vamos para o intervalo comercial, rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.